Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que fazem parte do time do Recidades. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá! Obrigada! Tem mais uma oportunidade, né? Nosso podcast, nossas aulas cast, hoje sobre segurança pública municipal, criação de guardas municipais, tecnologia, inovação nessa área. Qual o papel do município na política pública de segurança municipal? Será que é competência do município? Será que é competência do Estado? Hoje a gente tem um grande avanço dos municípios nessa pauta e eu conto aqui com um especialista, um professor. Hoje nós temos a honra de receber o professor Gustavo Luiz Dantas Guimarães, que é graduado em Direito, especialista em Gerenciamento e Seguranças Públicas e mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento. Gustavo atua como foco na construção de soluções estratégicas para a gestão pública. Seja muito bem-vindo, professor Gustavo. Gustavo Dantas. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Michele, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, de estar aqui conversando um pouco sobre as nossas experiências sobre segurança pública, notadamente na seara municipal. O professor Gustavo do Rio Grande do Norte, professor? Isso, eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, já tenho uma atuação aqui há muitos anos na Senasp, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, notadamente na Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Hoje ocupo o cargo de coordenador de logística e, de forma transversal, tratamos também desse tema. Professor, então, aproveitando a sua experiência, né, vamos falar para os nossos alunos, prefeitos, secretários, vereadores, servidores municipais, os nossos ouvintes, como estabelecer uma política pública de segurança municipal, né? Você que vem da área de policial militar, vem do estado do Rio Grande do Norte, sabe diferenciar essas competências. Qual o papel do município na segurança pública municipal? Olha, Michele, eu costumo dizer que a coisa acontece na municipalidade. O Estado, a União, é uma abstração, mas onde os pés do cidadão tocam é no âmbito da municipalidade. E o papel do município ele é inequívoco, inegável. Muitos falam e às vezes restringem a participação dos municípios apenas ao pensar em instituir uma guarda municipal, que é algo extremamente importante, mas vai muito além disso, né? Quando a gente fala no papel da guarda municipal, artigo 144, parágrafo 8, fala que os municípios poderão instituir guardas municipais, ou seja, é um ato discricionário da gestão municipal, mas não só o apelo por segurança da cidadania, como todo o debate que está em voga na ordem do dia na nação brasileira, tem suscitado muitas prefeituras a terem as suas guardas municipais. E vai muito além. Nós temos várias iniciativas do governo federal e também no âmbito dos governos estaduais, dessa interface, desse diálogo profícuo dos municípios com as forças estaduais e federais, o que é um mandamento constitucional também. E o município ele entra da iluminação pública a ter equipamentos públicos disponíveis para os seus cidadãos, ou seja, a gente tem um leque de formas do município fazer parte da Política Nacional de Segurança Pública para fazer parte, de fato, do cotidiano, do dia a dia do cidadão. Então, se formos tratar especificamente de guardas municipais, nós temos um leque enorme que poderíamos abordar aqui. Professor, a guarda municipal, ela faz parte do sistema de segurança pública? É obrigação dos municípios, não é obrigação? Então, quais tipos de município pode ter essa guarda municipal? Porque nós temos municípios pequenos, não, isso aí é competência da Polícia Militar, eu não vou me envolver. Às vezes, municípios pequenos têm problema de criminalidade, querem colocar uma guarda municipal. Para quem é a guarda municipal de fato? Excelente pergunta, Michele. A guarda é para o povo, né? O Estatuto Geral das Guardas, a Lei 13.022 de 2014. Ela é muito interessante porque lá, quando surge o debate sobre os guardas municipais, a gente pensava na guarda como ente a pensar só o patrimônio da prefeitura, só os seus bens, serviços e instalações do município. Só que a Lei 13.022 vem ampliar esse olhar e esse rol de competências da guarda municipal, como, por exemplo, o patrulhamento preventivo. Então, só isso já abre sistematicamente a atuação das guardas que podem ser armadas, que podem ser uniformizadas. E o mais interessante, Michele, é que a gente não pode pensar a guarda desassociada do Sistema Único de Segurança Pública. E aqui eu já faço um parêntese, né? A lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública é a 13.675 de 2018 e também cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E prevê como integrantes estratégicos os conselhos nacionais de segurança pública, estaduais, municipais e distritais, e os integrantes operacionais, que são Polícia Federal, Rodoviária Federal, Militar Civil, Guardas Portuárias, entre outros, e entre estes integrantes operacionais, a Guarda Municipal.
Então, não há que se falar, há um debate ultrapassado, porque toda a jurisprudência, manifestação do Supremo Tribunal Federal, que a Guarda Municipal, sim, é órgão do SUSP e é um integrante operacional da segurança pública. Professor, toda a pergunta do prefeito, do secretário, né? Bem, vou financiar como? Onde estão esses recursos, né, públicos, esse fomento público-privado para me articular essa nova competência que eu vou adquirir no município? Você que trabalha no Fundo Nacional de Segurança Pública, onde que está o dinheiro? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas vamos lá. Claro que, no primeiro olhar, o orçamento municipal seria a principal fonte. Mas sejamos sinceros. Todos os prefeitos chegam para nós e falam, olha, vou ser sincero, senhor coronel, eu tenho uma dificuldade absurda de fazer a gestão do básico no meu município, para gerir o custeio básico. Como é que eu vou criar uma guarda? Ou como é que eu vou manter uma guarda? Né? Então, essa é uma pergunta recorrente. Os prefeitos dizem, eu aqui dependo do Fundo de Participação do município para gerir o básico. Então, eu queria aqui fazer uma espécie de explanação, trazendo uma amplitude deste olhar. Para além da fonte principal, que é o município, nós temos o Fundo Nacional de Segurança Pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública, ele instituído em 2018, é o principal mecanismo federal de apoio e financiamento. 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública vão fundo a fundo para estados e Distrito Federal. Esses recursos são oriundos de loterias. E o outro 50% tem um caráter discricionário. Então, primeiro ponto que precisa haver uma distinção entre o caráter obrigatório e discricionário do fundo a fundo, do Fundo Nacional de Segurança Pública. Os 50% discricionários são destinados às políticas públicas da Senasp, desdobrados em convênios, contratos de repasse, instrumentos congêneres e outras formas do Ministério da Justiça disponibilizar para os cidadãos. Depois eu posso até disponibilizar, não sei se tem chat aqui, ou posso colocar no streaming depois, alguns de editais de chamamento público para que os municípios façam projetos e concorram a esses editais de chamamento público, como, por exemplo, no fortalecimento a uma política de defesa contra a mulher, de defesa da violência contra a mulher, programas de capacitação dos seus guardas municipais. Então, há uma série de instrumentos que o Ministério da Justiça disponibiliza. E, claro, a Prefeitura tem que ter todo um corpo técnico por trás, qualificado, elaborando projetos sérios, exequíveis, que possam ser, de fato, executados. Falado do fundo a fundo, falei também um pouco sobre editais de chamamento público, né, que eu falei que posso disponibilizar aqui. Não podemos deixar de abordar a questão das emendas parlamentares, que podem ser individuais, com finalidade definida ou transferências especiais, ou emendas de bancada e comissão. O que é que o município precisa ter? Precisa ter uma área estratégica estruturada para captar recursos através dessas emendas. E aqui eu faço um destaque, Michele, para as emendas na modalidade 90. É inegável a dificuldade, em especial em municípios pequenos, de ter uma equipe técnica robusta para, por exemplo, promover uma licitação para um item, 2 itens. Já imaginou? Então, o Ministério da Justiça desenvolveu a maior plataforma de compras em segurança pública do país, que é o Compra e SUSP. O que é que o munícipe pode fazer? O que é que o prefeito pode fazer? Ele pode conseguir emendas na modalidade 90 com parlamentares federais que tenham um olhar para o seu respectivo município e aportar este recurso no nosso Compra e SUSP. Então, ao invés de eu licitar e comprar apenas uma viatura, 10 pistolas, 5 coletes balísticos, nós fazemos compras aqui homéricas de milhares de produtos. Então, como eu compro com uma grande escala, eu diminuo o preço. Isso é uma regra do mercado. Eu faço uma compra gigantesca, tenho ganho em escala, ganho em qualidade do produto e com preço menor. Então é o famoso ganha-ganha. Os municípios podem entrar como partícipes nessas atas de registro de preço, é muito importante ter esse contato fino e ajustado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós nos colocamos à disposição para isso. E também aderindo a atas. Então, veja, é tão importante essa modalidade de contratação que nós temos tido índices de execução absurdos, que nunca vimos no país antes. Por quê? Porque eu não preciso que a estrutura municipal se mobilize para fazer um estudo técnico preliminar sobre um bem, sobre um objeto que é extremamente complexo. Esse estudo técnico preliminar já foi feito por expertos, por especialistas do Brasil inteiro sobre aquele instrumento, sobre aquele objeto ou equipamento de segurança pública. Então isso traz um ganho assim que está sendo revolucionário na segurança pública. Então acho que isso é o ponto primordial no aspecto de captação, né, de como prover esses recursos. E por fim, Michele, recursos oriundos do Poder Judiciário, que podem ser tanto de penas peculiares, com valores oriundos de aplicação de penas peculiares pela Justiça Comum ou do Trabalho, como também através de transações penais. Vindo de quê? De audiências de conciliação dos juizados especiais criminais. Quando eu estava em Natal, há 10 anos, no ano 2015,
nós fizemos um projeto super exitoso com recursos de transações penais, onde esse juizado especial criminal nos dava o recurso e executávamos um projeto chamado Embaixo e Bom Som. Um trocadilho para um projeto que visava o combate à poluição sonora, as ocorrências de perturbação do sossego alheio, que são talvez a maioria em todo este país. Então, é a cara da Guarda Municipal, por exemplo, desenvolver um projeto dessa natureza, que aproxima do cidadão, que faz com que a municipalidade, com que esse prefeito, com essa Guarda Municipal, atenda ao anseio premente da população brasileira. Então, isso aqui, acho que essas são essas principais formas de captação de recursos que eu poderia citar para vocês. E, claro, podemos ampliar o debate depois. Professor, quantas oportunidades, né? Quantas oportunidades, basta ter o famoso projeto. E como fazer esse projeto? Que tipo de projeto os prefeitos podem fazer para fomentar essa política pública de segurança, voltados para pequenos, médios municípios que querem instituir essa segurança pública e ainda não tem aquele problema, né, de criminalidade acentuada? Como é que os municípios começam? Olha, Michele, respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que o primeiro ponto é entender que se eu vou fazer um projeto, ou mesmo um estudo técnico preliminar, eu tenho que fazer esse projeto porque entende. Não pode ser alguém que está no âmbito meramente administrativo e não tem o conhecimento da ponta, do que de fato um guarda municipal precisa para a sua atuação. Uma outra coisa que a gente vê que costuma fracassar os projetos, e aí aqui eu lanço como boa prática, é nós não basearmos o projeto no orçamento que nós temos, e sim na necessidade. Não basta eu também fazer um bom projeto e não ter uma equipe técnica capaz de fazer uma boa execução. Até porque, quando eu me refiro a emendas parlamentares na modalidade 90, se o parlamentar gera uma relação de confiança a partir do momento que ele aporta um recurso e eu não consigo executar, isso é lamentável, é muito temerário. Então, quando se trata de projetos, a nossa recomendação, Michele, é beber na fonte de boas práticas e projetos exitosos que nós podemos compartilhar no segundo momento com quem de fato entende e sempre planejando. Eu sei que é uma dificuldade, parece que é quase um problema do povo brasileiro, né? Essa questão de fazer um planejamento adequado, mas a gente precisa pensar além da caixinha do recurso que eu estou vendo na minha planilha. Eu tenho que me basear na necessidade da administração pública, com um corpo técnico qualificado nos bastidores e tendo boas práticas de execução. Professor, eu faço uma pergunta que sempre os alunos fazem, né? O prefeito vai para o segundo ano de mandato, né? Os vereadores. E não trabalharam, vamos falar assim, a segurança pública esse ano e querem implementar para o ano que vem. Quanto tempo para estruturar uma boa política pública municipal de segurança pública, entre fazer o projeto, organizar a secretaria, qual o mínimo de uma secretaria, que tipo de secretaria que pode colocar, junto com a defesa civil, não? Então, como é que a gente pode ensinar os alunos, né, a essa estruturação dessa política pública, em termos de organização administrativa, em termos de tempo de colocar ela no ar, de fazer o projeto, de começar a ver os resultados? Olha, a Política Nacional de Segurança Pública é de segurança pública e defesa social. Então, de primeiro plano, eu já te respondo dizendo que sim, é interessante fazer isso de forma consorciada com a defesa social. Outro ponto, o período de maturação de uma política bem estruturada vai depender muito do nível de evolução de cada município, né? Isso é basilar. Mas, vendo as melhores práticas aqui do Brasil afora, no Brasil de dimensões continentais, com 5.568 municípios, mais o DF e Fernando de Noronha, né, que totaliza 5.570, é tão diversificado, Michele, mas eu diria uma média de 2 anos, de fato, para uma maturação completa. Você pode ter, eu tenho exemplos de municípios que fizeram isso de 6 meses a 1 ano? Tem, mas é fora da curva. Algo bem estruturado, para você dizer assim, não, foi pensado, foi dialogado com a população, não foi goela abaixo, não foi top-down, houve escuta pública, houve audiência pública, ouvimos a municipalidade por completo, não só os órgãos, não só quem faz segurança pública, como também saúde, educação, todos os entes. Eu tenho uma média de 2 anos para um projeto, para uma política implementada e realmente mais madura. Professor, e quando o município vai instituir essa guarda municipal, vem o controle, né? Quem faz o controle externo da guarda? Que dispositivos constitucionais a gente pode dizer que fundamentam para o prefeito ficar, vamos dizer assim, seguro? Certo. O artigo 129 da Constituição prevê o controle externo pelo Ministério Público, né, que é o parquê fiscal da lei. Isso não seria diferente nem com as polícias militares, polícias civis, nem tampouco com as guardas municipais. Então, o controle externo, sim, é feito pelo Ministério Público. E, claro, entre os princípios da guarda municipais, que está inclusive na Lei 13.022 do seu estatuto, as guardas elas precisam respeitar direitos humanos, precisam estar sujeitas a todo um controle externo.
Lembrando que guarda municipal tem um papel inequívoco, consorciado, todo mundo trabalhando junto e de forma integrada com as demais esferas, mas eu não posso deixar de lembrar de não haver sobreposição de competências. A Guarda Municipal não vai investigar, isso é um trabalho da Polícia Civil. Tá? Inclusive, nesse tema, eu acho muito interessante uma experiência, uma boa prática exitosa que a Guarda Municipal do Rio tem feito. Uma Guarda Municipal antiga, grande, que tem se aproximado cada vez mais da população, uma parcela de sua guarda hoje armada, na atividade preventiva, tá? Mas focando nos delitos de menor potencial ofensivo, nas infrações menos graves. É um bordão da segurança pública nós falarmos que tem delito para todo mundo, não tem por que ninguém brigar, nem disputar. Infelizmente, há infratores para todos aqueles integrantes operacionais do sistema de segurança pública. Então, como boa prática, eu recomendo isso, tá? Ter essa atenção ao controle externo, ter o respeito aos princípios que regem a criação das guardas municipais, mas entender a não possibilidade de sobreposição de funções e estar atento aos princípios constitucionais. Muito bom. Professora, a nossa live vai se avizinhando para o fim. Em que a gente poderia falar para esses secretários, prefeitos, como uma oportunidade, né, para o município visualizar a política pública de segurança como uma oportunidade, né, com possíveis projetos que pode realizar, municípios pequenos, médios, né, a mais de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, daquele que tem 1.000 e pouco a que tem 100 mil habitantes, como uma oportunidade. Um município que mostra que tem uma segurança pública municipal também mostra potencial para atrair investimento, mostra potencial para desenvolvimento econômico, mostra desenvolvimento social, e faz girar a economia do comércio, geração de emprego e renda. Então, a segurança pública ela impulsiona muitas outras políticas públicas. E tu que tem experiência em vários projetos de segurança pública municipal aí no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que você vê na prática de resultados quando um município estabelece essa política pública municipal? Ô, Michele, importante demais tocar nesse ponto. Nós temos, trazendo para a linguagem popular, é da água para o vinho, quando o município tem um olhar dedicado para a segurança pública. E aqui eu vou fazer uma fala muito franca. No viés político, o gestor municipal, o prefeito, que tem um olhar para a segurança do seu município, ele está em outro patamar de visibilidade hoje, considerando que a pauta do dia, da ordem do dia, é segurança pública. Do ponto de vista técnico, vamos para a tecnicidade aqui. Eu vou citar aqui, por exemplo, o programa Município Mais Seguro, que fortalece e qualifica as guardas municipais. Isso é uma oportunidade, através de edital de chamamento público, que o Ministério da Justiça lança, que o prefeito tem que se agarrar. O CompreSUSP, essa plataforma para aquisição de produtos e equipamentos de segurança pública que eu acabei de citar, é uma outra oportunidade inafastável de um prefeito hoje. Então, eu acho que para eu te responder objetivamente, um município hoje que é seguro, ratificando tuas palavras, ele vai atrair indústrias, ele vai atrair empresas que jamais se instalariam num município que não oferecesse para o empresário e seus funcionários um mínimo de condição de gerir, de ir e vir, de fazer suas transações comerciais. Então, claro, como eu dizia mais cedo, um Brasil de dimensões continentais, você tem prefeituras super robustas, com recursos que se aproximam, às vezes, em um só município, do recurso que toda uma polícia militar de um estado. Nós temos municípios em São Paulo, por exemplo, né, que são pujantes, com centenas de indústrias nesse município. Então, não dá para fazer um comparativo, mas, independente disso, o município que olha para a segurança pública, que investe em sistemas de monitoramento, que investe em equipamentos públicos, que faz a municipalidade se integrar. Uma outra coisa que é muito importante, Michele, é eu pensar o ordenamento urbano. O ordenamento urbano é competência do município. Eu tenho que pensar arquitetura contra o crime, espaços com visibilidade natural, que fortalece a vigilância natural. Projetos que pensem nessa visibilidade, que reforcem o controle social. Então, são oportunidades da gestão do espaço público que o prefeito pode abraçar. Eu não permitir a ocupação desordenada do solo urbano, com ocupações irregulares, que inevitavelmente se transformarão em áreas onde o crime terá facilidade para se desenvolver. Então, são oportunidades hoje que um gestor municipal, que um prefeito, que alguém da Secretaria Municipal precisa estar atento. Professor, muito obrigada por essa live. Obrigada por esse debate maravilhoso aqui. Eu, como professora mediadora, tenho aprendido tanto com os professores, porque são tantas nuances, cada política pública, na habitação, mobilidade, saneamento, defesa civil, tantas oportunidades que eu vejo assim que falta conhecimento, né,
para dividir as áreas do seu município, cada prefeito colocar na sua caixinha as políticas que vão trabalhar, fazer um planejamento, colocar metas e ir atrás, né? E tem mais 3 anos de mandato para trazer excelentes resultados, e ao fim e ao cabo, todas as políticas públicas estão um grande ecossistema, né? A segurança pública influencia na mobilidade, a mobilidade na segurança pública, que influencia na saúde, que influencia na educação, que influencia na defesa civil. A gente está num grande ecossistema para desenvolvimento das cidades. Professor, muito obrigado pela live show, pela oportunidade desse conteúdo maravilhoso, riquíssimo aí para os alunos do Brasil todo. Eu que agradeço a oportunidade, permaneço à disposição e um forte abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, muito obrigada, professor Gustavo, obrigada pela participação e por compartilhar conosco o seu conhecimento. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify.